O vício que é o pai de todos os outros, que é a fonte de quase todos os males, que Jesus dedicou-se a combater como principal obstáculo ao progresso, que nós vamos encontrar como sendo o motivo, o módulo de quase todas as nossas ações: o orgulho. Então vejam que somos todos viciados, porque quem de nós aqui não tem egoísmo? O orgulho, na verdade. Então vejam quantos vícios diferentes. Temos pessoas viciadas em dormir, no sono, que usamos como se fosse uma fuga psicológica, porque muitas vezes não queremos enfrentar os problemas, as dificuldades, porque estamos vivendo um mundo de provas e de expiações. Pessoas viciadas em leitura, um hábito saudável. Pessoas viciadas em música, passo o dia escutando música, assistindo clipes. Temos atletas viciados em esporte, porque a malhação produz adrenalina e produz endorfinas, que produzem também bem-estar, alegria, uma sensação de euforia, de força, de poder, de coragem. Eu até recomendo isso para os jovens. Eu digo, não usem, não precisamos do álcool para criar coragem, para paquerar. Comecem a dançar. Depois de 15, 20 minutos, que a gente começa meio ali enferrujado, né? Depois de meia hora, o corpo já produz endorfinas e nós ficamos alegres, corajosos, felizes e não precisamos do álcool. Temos pessoas viciadas em jogos de baralho, dominó, e assim por diante, bilhar, sinuca. Pessoas viciadas em contar piadas, viciadas em televisão, em internet, viciadas em pornografia, pessoas até viciadas em estudo, e muitos de nós estamos dedicando só ao estudo sem a prática, e muitas vezes nos tornando os novos doutores da lei de antigamente. Temos as pessoas viciadas em aventuras, em esportes radicais, por conta da adrenalina. Temos pessoas viciadas em trabalhos workaholics, que trabalham 8, 10, 12, 14 horas por dia. Às vezes não sabem que inconscientemente, muitas vezes, estão fugindo do ambiente doméstico, da família, que é o nosso primeiro e mais importante compromisso. Trabalham porque não querem chegar em casa e não se dão conta disso. Às vezes nos refugiamos na religião. Pessoas também que desertam do lar para dedicar tão somente às igrejas, aos templos, à casa espírita, devem fazer uma autoanálise se não estão fugindo do ambiente doméstico. Então é importante realizar esse autoconhecimento também. Pessoas viciadas em calmantes, e vamos nos recordar da morte pelos barbitúricos, que é a mesma coisa, do nosso querido cantor Elvis Presley. Vamos ver as pessoas viciadas, nos ansiolíticos. Então, quantas pessoas hoje só dormem com os antidistônicos, com os benzodiazepínicos? Então, somos todos quase dependentes. Na cafeína, pessoas viciadas no açúcar, no chocolate, no consumismo. Às vezes, para nos anestesiar do sofrimento, vamos até o shopping center, até a feira, até as lojas, e compramos compulsivamente. Experimentamos algum prazer naquele instante, depois de algumas horas, alguns dias, aquele carro novo, aquele objeto de consumo, já não tem o menor significado. É apenas um prazer da posse, da aquisição. Pessoas viciadas em remédios para emagrecer, pessoas viciadas em anabolizantes, esteroides, em anfetaminas, as drogas para estímulo, para o estudo, para dirigir à noite, motoristas de caminhão fazem muito uso disso, e o novo êxtase, que é utilizado nas festas rave. A pessoa dança várias horas sem parar, o corpo aquece demasiadamente, é uma droga para estimular. Temos também, meus amigos, um problema muito sério que acontece entre as mulheres. O Espírito Samuel diz que elas são espíritos muito nobres, que aprendem através da gestação, da maternidade, da adoção, da ajuda na evangelização infantil, na dedicação aos sobrinhos, aos netos. Elas aprendem o amor incondicional, que vai ser o único remédio para vencermos a dependência. Mas tem um defeito em que as mulheres perdem toda a sua vantagem em relação
uma tal de fofoca. Pessoas viciadas em falar da vida alheia, não querem olhar para si mesmas e adoram comentar a vizinha, a família e assim por diante. E até os companheiros de casa espírita, uma tal de fofoca fraterna. Eu falei assim, que era numa casa espírita e uma senhora que estava lá atrás levantou a mão e disse: Nazareno, mas tem muito homem fofoqueiro também, viu? Eu disse: senhora, Kardec explica, certamente foi mulher na encarnação passada. É brincadeira, não é, pessoal? É só para se não dar sono, para a gente contar aí, tem muito homem fofoqueiro de verdade. Então vejam quantos vícios nós temos. Quantas fugas psicológicas, quantos anestésicos, inclusive remédios para a dor, nós nos utilizamos. Veja o nosso querido Michael Jackson, talentoso, brilhante, riquíssimo, tinha tudo, até viver como criança ele gostaria de viver, e assim vivia, e ainda assim extremamente infeliz, viciado em analgésicos poderosos, como a morfina e muitos outros. Ele usava alguns tipos especiais, mas que também produzem dependência. Pessoas, meus amigos, que praticam a masturbação, o sexo solitário, e em vez de nós não somente condenar, nós temos que analisar o porquê que a pessoa está agindo assim. O vício, a dependência é apenas um efeito, nós temos que buscar as causas. E todo aquele que estuda, que é seguidor de Allan Kardec, vai estudar antes as causas do que os efeitos. Então, às vezes, o jovem que está buscando o sexo solitário ou adulto tem um problema de timidez muito grande, tem um problema familiar, algum tipo de complexo, algum tipo de dificuldade de relacionamento, às vezes uma depressão, às vezes está se utilizando da masturbação para relaxar, para dormir melhor, até como relaxante, o orgasmo produz um relaxamento do corpo e assim por diante. Então, o Adenauer Novaes, um psicólogo espírita da Bahia, diz que não adianta nós mandarmos um jovem ou um alcoólatra para uma clínica de desintoxicação enquanto nós não descobrirmos qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. E quantos buscamos as drogas por conta da depressão? Quantos, inclusive, presidentes dos Alcoólicos Anônimos, essa instituição maravilhosa, que faz um trabalho belíssimo em todo o planeta, ajudando milhões de pessoas com problemas do alcoolismo e de outras drogas, já revelaram que buscaram álcool por causa da depressão. E como o álcool nos dá um pouco de mais liberdade, mais coragem, entre aspas, porque a pessoa fica mais desinibida, porque ele age no centro da censura, nós achamos que ele nos dá alegria. Ele não dá, é uma droga depressora do sistema nervoso central. Todos os psiquiatras são unânimes nessa questão. Vejam que depois de algumas horas a pessoa fica triste, fica abatida, a ressaca é um quadro tipicamente depressivo. Então é importante considerar que se estamos deprimidos, não vamos buscar o álcool, porque ele vai agravar o problema. Quantas pessoas buscam a droga, o tóxico, por causa de desilusões amorosas, imaturidade psicológica e assim por diante. Então temos várias causas para o vício. A autoafirmação comum na juventude, a nossa própria cultura, festa igual alegria, e alegria a gente associou nas festas que tem que ter comida, que tem que ter bebida alcoólica. Acabamos criando um condicionamento que comida e bebida alcoólica é sinônimo de alegria, de festa. Fazemos uma relação num instinto quase maquinal. Temos as modas, as festas, open bar, quando a pessoa adquire ingresso e pode beber à vontade. E aí nós vamos ver, inclusive, muitas meninas, muitas jovens, utilizando-se do álcool e com seu corpo frágil, sem aquela resistência particular dos homens, embriagando-se comumente. Quantas, meus amigos, acabam sendo levadas para casa porque estão passando mal, estão quase que em coma alcoólico, e um amiguinho aproveita-se para ter uma relação sexual, violentá-la assim à sua vontade. Desses encontros, muitas vezes, vêm as doenças venéreas, mesmo a AIDS ou a gravidez indesejável. E aí descambamos para o aborto, um outro crime.